Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus, glória a Deus Pai, Filho, Espírito Santo, glória, 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 ao Deus Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais essa manhã, agradecemos ao Senhor por sua bondade, por sua fidelidade, agradecemos ao Senhor porque Ele é bom e a misericórdia dele se renovou em nossa vida nessa manhã. Então, louvado seja o Senhor, glória, glória a Deus. Meu coração está cheio de gratidão por mais uma manhã, porque nessa noite o Senhor cuidou de nós, nessa noite o Senhor zelou por nós, né? Louvado seja Deus. Bom dia Aline, bom dia Liz, bom dia saudade, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia Dani Gomes, né? Abate a Aline aí, Deus abençoe. Rosilene, bom dia, Deus abençoe vocês. Né, tô sentada aqui, quase que eu perco a hora aqui, né, quando eu ouvi, falei, nossa, já passou o horário, né, da live, uma distração, o tempo tá passando tão rápido, né, que foi uma distração aqui que eu tive, já passou aqui, né, que a nossa live agora é de 10 às 10h10, né, 10 ou 10, 10 e 10, e de repente já passou o tempo. Queridos, bom dia, Deus abençoe vocês, glória a Deus pela vida de vocês, né. Estamos felizes com Jesus, estamos felizes com Deus, felizes, né? Porque o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio, né? Dani Gomes, eu já dei bom dia para você, você entrou agora, né? Bom dia, glória a Deus. Vou mandar aqui, antes da gente entrar na palavra, uma setinha. Nós temos muitas pessoas, né, que nos acompanham e que às vezes fala para mim assim, nossa, pastora, bom dia, Sandra Rocha, Deus abençoe, bom dia. E elas falam para mim assim, ai, bem na hora da live, eu esqueci, pastora, de entrar, estava ocupada fazendo alguma coisa. Então, quando a gente manda essa setinha, eles vão receber lá, né, um convite, e aí eles vão entrar, né, ou vão assistir depois também, né. Porque muitas pessoas assistem a nossa live depois. E glória a Deus por isso, né? Nós ficamos felizes, né? Por saber que o pessoal nos acompanha, mesmo que não seja ao vivo, mas acompanha a gente depois, né? Irmã-dora, Deus abençoe. Em nome de Jesus, glória a Deus pela sua vida. Então, se você quiser mandar essa setinha, convidar alguém para participar ao vivo com a gente, né? Pode mandar. Ou depois essa live fica salva também aí no meu Instagram. Então a gente pode também depois compartilhar essa live. Essa live é uma semente, né? Uma sementinha que Deus colocou no nosso coração para eu estar aqui semeando cada dia algo da parte do Senhor, né? Na verdade é o meu devocional, né? De toda manhã, quando o Senhor ministra ao meu coração, eu venho aqui e compartilho com vocês, né? O que o Senhor está ministrando, que o Senhor colocou, né, na minha vida, naquele dia, para aquele dia, né? Então, glória a Deus por isso. Amados, louvado seja o Senhor. Hoje está um dia muito gostoso, né? Eu não sei onde você está aí, mas aqui está um tempo nublado, um tempo mais fresco, tá muito bom. Louvado seja Deus por isso. Nós damos graças a Deus por todos os dias, né? Mas quando o dia é um dia propício para a gente fica mais feliz, né? Então, Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero já falar com vocês sobre o nosso devocional dessa manhã. Essa manhã eu quero falar com vocês sobre a gente não desistir, né? Falar com vocês sobre os nossos sonhos, nossos planos, falar com vocês sobre tantas coisas que no decorrer da vida a gente sonha, a gente planeja, mas aí às vezes a vida toma um rumo diferente, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer e a gente acaba deixando de lado, né, aquele sonho, deixando de lado aquele projeto, deixando de lado, né, algo que a gente queria tanto e às vezes a gente fala assim, isso não é para mim, isso não é para minha vida, né? Bom dia, Beth, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço aí a todos vocês.
Então, assim, às vezes a gente fala assim, esse sonho não é para mim, isso é demais para mim, isso aqui não vai, comigo não vai funcionar, não funcionou até hoje, por que vai funcionar agora? E às vezes a gente acaba sabotando, nós mesmos sabotamos os nossos sonhos, nós mesmos sabotamos aqueles projetos que nós tínhamos antes. Nós sabotamos a nossa vontade, nós sabotamos sonhos para os filhos. Às vezes a gente fala assim, muito assim, né? Cuidado, o inimigo é um sabotador de sonho, cuidado. Mas sabe o que eu estava pensando? Que muitas vezes nós é que sabotamos a nós mesmos. Bom dia, Priscila. Beijo para Alice, né? Bom dia, Mirella. Deus abençoe em nome de Jesus. E eu estava pensando, até pensando de mim mesmo, né? Porque tudo que eu falo com vocês aqui, muitas coisas, Deus já ministrou ao meu coração algum momento, algum dia, ou essa manhã, ou ontem à noite. Enfim, eu vou falar com vocês coisas que eu vivo, né? Então, assim, nós mesmos sabotamos. Sabe, no decorrer do tempo, no decorrer, assim, da nossa caminhada, às vezes, assim, nós vamos tomando, a idade vai chegando, como diz o outro, né? A idade vai chegando, aí a gente pensa, eu já não sou tão jovem para isso, eu já não tenho idade para isso, ou de repente os filhos chegam, agora eu vou ter que cuidar dos meus filhos, também não posso fazer isso ou fazer aquilo. Então, nós, com nossas desculpas, nós sabotamos os sonhos, sabotamos projetos. Muitas das vezes nós não acreditamos mais nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, não acreditamos mais que Deus pode realizar coisas tremendas na nossa vida. Muitas vezes deixamos de acreditar no milagre, né? A gente olha para a situação assim presente, é tanta coisa ruim acontecendo, é tanta notícia má, é tanta gente má, é tanta coisa assim terrível. Eu não quero usar a minha live para falar de coisas que a gente vê lá fora, sabe? Para até colocar nome de pessoas aqui, não vou fazer isso. Mas você vai saber do que eu estou falando. A gente está vivendo um tempo difícil, né? Onde tudo está reverso, né? A moralidade tá sendo deixada de lado e a imoralidade está tomando conta, né? Até mesmo das crianças, valores sendo invertidos, tanta coisa acontecendo, né? O bom virou ruim, o ruim virou bom, é uma inversão de valores terrível. E a gente começa a ver tudo isso e isso vai causando um desânimo dentro de nós, uma aflição até dentro de nós, onde nós muitas vezes olhamos e começamos a viver a vida por viver, né? Igual uma canção que diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, quer dizer, a vida vai me levando. E eu quero falar para você hoje que nós não podemos ser assim. Nós não devemos ser assim. É um erro nosso deixar a vida nos levar. É um erro nosso desacreditar no futuro, desacreditar naquilo que Deus tem ainda para fazer, pode ainda fazer na nossa vida, na nossa família, no nosso meio, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Né? Muitos vão dizer assim, mas é promessa, né, pastor? A Bíblia fala que no final dos tempos, e se acontecer, próximo à volta de Jesus, sim, mas Jesus ele disse que seria apenas o princípio das dores. Então nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós devemos estar preparados para o momento em que Jesus vai voltar. Preparados, mas nós não sabemos o dia. Mas nós vamos nos preparar, vamos manter o nosso coração íntegro no Senhor e vamos continuar vivendo nesse mundo. Vamos ainda viver até o momento que Ele nos chamar. Bom dia, irmã Vera Lúcia. Bom dia, Fernandes. Não consigo ver sua foto, mas está escrito Fernandes. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia. Deus abençoe vocês. Então, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, eu quero convidar você, convocar você, incentivar você, motivar você a continuar crendo
crendo que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida, muitas coisas. Pensa, às vezes você era muito usado por Deus, de repente aí veio essa pandemia, a gente parou, travou, mas agora nós estamos retomando algumas coisas e muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas perderam aquele fôlego que estava, perderam, né, aquele ânimo, perderam tudo aquilo, então estão agora desanimadas, relaxadas, querem ficar mais em casa, não quer mais saber de compromisso com a igreja, com a comunidade, não quer saber de fazer mais nada. E eu estava analisando isso. E aí, sabe, eu estava lendo a palavra de Deus nessa manhã e o Senhor me levou aqui no Vale de Ossos Secos, né? Talvez a maioria de vocês deva conhecer essa mensagem, essa passagem aqui da Bíblia, mas se você não conhece, ela está em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel era um profeta do Senhor, chamado para aquele tempo, para a nação de Israel. E nesse momento aqui, Deus dá uma experiência para o profeta Ezequiel. E eu quero falar dessa experiência que Deus deu a ele, né? O profeta Ezequiel, ele diz que ele sentiu uma presença poderosa de Deus. E o Espírito de Deus o levou e o colocou no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Imagine um vale, um aterro assim bem grandão, ou um vale mesmo bem grandão e todinho cheio de ossos, Então o Espírito de Deus tomou o profeta Ezequiel e fez ele andar em volta deste vale e observar aqueles ossos secos. E aí então o Senhor falou com ele. O Senhor disse para ele assim: homem mortal, será que esses ossos podem viver novamente? Então o profeta Ezequiel responde ao Senhor: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Só tu sabes se pode ou não. Eu vou parar aqui, depois nós vamos continuando, eu vou falando e vou meditando. Veja só que cenário que Deus usou para mostrar, para provar a fé desse profeta. Deus levou ele para esse lugar, um lugar de morte, um lugar que estava cheio de caveiras, ossos para todo lado, crânio, perna, braço, costela, enfim, ossos para todo lado, porque ali estava um grande exército que havia passado por uma batalha, homens haviam sido mortos e já estava somente ali o quê? Os ossos daquelas pessoas, os ossos daqueles homens. E então o Senhor faz ele observar aquele cenário primeiro, depois que ele observa aquele cenário de morte, né? Morte total, eram ossos. Então o Senhor faz uma pergunta para provar a fé desse profeta. E então o Senhor pergunta: será que pode haver vida novamente nesses ossos? Amados, muitas das vezes o Senhor também fará isso comigo e com você. O Senhor vai nos permitir observar cenários, coisas ao nosso redor que vai colocar a nossa fé em questão, sabe? Vai colocar a nossa fé ali naquele momento à prova. Então, o Senhor, ele perguntou: será? Humanamente falando, era impossível isso acontecer. Humanamente falando, nenhum osso pode ter vida novamente. Nenhum esqueleto pode ter vida novamente. Olhando com os olhos humanos, o cenário era de morte. O cenário era estado terminal, fim, acabou. Humanamente falando, era impossível que qualquer um daqueles ossos até se mexessem. A não ser que alguém fosse lá e mexesse, ou um vento muito forte mexessem. Então, humanamente falando, era um cenário de morte, era um cenário triste, era um cenário péssimo, era um cenário ruim.
Eu não sei quanto tempo já fazia que aqueles ossos estavam lá, mas talvez até o cheiro era desagradável. Mas o profeta, ele sabia quem era o Deus que ele servia, quem era o Deus que o chamou. E essa resposta que ele dá para Deus, amados, ela me faz assim pensar muito na minha fé. Me faz assim pensar muito na minha esperança, na minha perseverança, porque ele fala para Deus: Senhor, tu o sabes. Ele podia dizer para Deus: não, Deus, é impossível. Ah, Deus, aqui não tem mais vida. Ah, Deus, aqui não tem mais jeito, aqui não tem mais condições. Aqui é impossível, impossível esses ossos ter vida novamente. Ele poderia ter falado isso, porque eu creio que era isso que eu ia falar, não sei você. Mas eu vou ser sincera, eu creio que eu acho que eu olharia para aqueles ossos e eu estava conversando com Deus, Deus ali comigo, e eu falaria: Deus, é impossível. Né? Como é que esses ossos vão ter vida novamente? Então é impossível que isso aconteça. Na ótica humana é impossível. Mas ele foi sábio na sua resposta. Ele foi muito sábio quando ele respondeu: Senhor, tu sabes. Porque o que ele quis dizer é o seguinte: Senhor, tu tens o poder para fazer todas as coisas. E nada é impossível ao Senhor. Então, se esses ossos podem ou não podem ter vida novamente, só o Senhor sabe. Porque se o Senhor quiser, eles vão ter. Se o Senhor não quiser, eles não vão ter. Aí depende da sua vontade. Depende do seu querer, porque o poder está em suas mãos. Para mim, é como se Ezequiel estivesse falando isso para Deus, sabe? E é isso que alimenta muito a minha fé. Porque hoje, quando nós, como eu disse, olhamos para cenários ao contrário, até mesmo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, da nossa família, ou enfim, na sociedade, ou no ambiente que nós estamos, ou até mesmo dentro de nós, né? Coisas que já morreram dentro de nós, sentimentos, vontades, sonhos, projetos, quantas coisas, né, que às vezes nós tínhamos vontade e agora, devido à circunstância, talvez você está passando por um momento difícil, uma luta, uma batalha, talvez a situação financeira diga não, talvez até mesmo a saúde diga não, o corpo já diz não, mas aí o Senhor vem e pergunta: será que esse seu sonho pode tornar a ter vida? Será que esse projeto pode ir para frente? Será que nós podemos ver a salvação da nossa família? Será que aquela pessoa, ou até mesmo nós mesmos, podemos ser curados de uma enfermidade que o médico disse que não tem cura mais? Será que realmente as coisas podem mudar? Será que realmente as coisas podem ser revertidas? Será que eu vou encontrar paz de espírito? Será que eu vou encontrar uma paz dentro do meu lar, da minha casa? Será que o casamento pode ser restaurado? Será que o filho pode ser liberto, o marido ou a esposa ser liberto? Será que a situação pode realmente mudar? Será que pode? Então nós vamos olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor é quem sabe. É o Senhor quem sabe. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que pode mudar qualquer situação. É o Senhor que pode reverter qualquer quadro. O Senhor pode mover céu. O Senhor pode mover terra. O Senhor fez o sol parar. O Senhor é dono de todas as coisas. Se Deus tiver que mandar alguém no portão da tua casa para te abençoar em algo, o Senhor, Ele faz. Se o Senhor tiver que levantar um médico para poder operar você e você ter saúde, Ele vai levantar. Se de repente, olha, eu quero até aproveitar e dar um testemunho de um rapaz que trabalha com meu esposo. A esposa dele teve um aneurisma.
E aí ele e toda a igreja começaram a orar pela esposa dele, até que ela foi, né, fazer os exames para a cirurgia. Eles estavam em oração, né, pela cirurgia, pela cura dela, para que o Senhor a abençoasse. E todos oraram com muita fé. E aí, então, quando o médico foi fazer o exame para ver onde estava, como estava mesmo o local certinho para fazer a cirurgia, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Ela foi completamente curada. Não precisou nem passar pela cirurgia. Meu esposo chegou me dando esse testemunho aqui. Ele falou: amor do céu, olha que coisa mais linda que aconteceu na vida, né, do fulano. E aí ele contou, sabe, a bênção, essa grande vitória que Deus deu. Porque Deus, ele continua fazendo. Deus, ele continua operando milagres. Deus, ele continua fazendo o impossível. Ouvi esses dias também um testemunho de uma pessoa muito querida minha. Ela veio aqui na minha casa fazer uma visita e ela estava me testemunhando sobre uma irmã que estava assim passando necessidade, que não tinha nem leite em casa para dar para os seus filhos, mas ela não falou com ninguém, ela falou com Deus, ela orou a Deus, ela pediu a Deus e ela foi no supermercado para comprar, né, não sei se era o leite, o que era que ela precisava, mas só aquilo, porque ela não tinha dinheiro para compra, ela não tinha dinheiro para fazer mercado, ela não tinha. E chegando no supermercado, ela encontrou um casal de irmãos da igreja que ela congrega, e aí diz que aquele casal olhou para ela e o irmão falou para ela assim: irmã, eu quero te pedir algo. Ela falou o quê? Ele falou assim: ó, pegue um carrinho e faça uma compra para sua casa, porque Deus falou comigo que hoje eu vou te abençoar com uma compra. E ela falou assim, que ele falou assim: olha, eu quero que você faça a compra como se você estivesse, como se fosse você que fosse pagar. Pegue tudo que você precisa para sua casa, pegue tudo que você precisa para os seus filhos. Por favor, faça isso. E ela foi, fez a compra, querido, e ele pagou aquela compra para ela, ele e a esposa, os dois foram movidos por Deus. Deus deu condições a eles para fazer isso, e eles fizeram. E essa irmã abriu assim e mostrou, né, para essa pessoa que veio em casa, falou: olha, meu armário tem leite, tem tudo aqui para os meus filhos, tem tudo para a gente comer, mas não tinha nada. E eu falei com Deus, e eu orei a Deus, e eu pedi a Deus, e Deus me atendeu. Eu fui lá para comprar algo assim que era muito necessário, que eu só tinha para comprar aquilo, e Deus preparou o momento certo. Eu encontrei com aquele casal, e aquele casal me abençoou, e a minha despensa está cheia. Então Deus, ele tem poder, ele tem o poder para reverter situação, ele tem poder para mudar circunstâncias. Não existe impossível para Deus. Por isso que quando ele pergunta para o profeta: será que esses ossos podem ter vida? O profeta diz para ele: o Senhor é quem sabe. O Senhor é quem sabe, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é. E quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos que Jesus está conosco, que Jesus não nos abandona, quando Jesus está conosco, Ele faz do jeito que Ele quiser, Ele move do jeito que Ele quiser. Mas o desemprego, mais uma onda de desemprego. Amados, tem empresas chegando aqui em Pouso Alegre que eu nem sabia que existia, né? Um irmão nosso outro dia desempregado, aí ele está trabalhando numa empresa. Eu falei: nossa, eu nem sabia. Ele falou assim: não, uma empresa enorme que está chegando aqui agora, nova, e eu já consegui emprego lá, e estou no horário que não vai atrapalhar eu de vir ao culto. Eu falei: glória a Deus. Então às vezes a gente olha para a circunstância, o desemprego, mas é claro que Deus fez uma pergunta para ele. Deus colocou ele à prova: será que esses ossos podem ter vida? E então ele ali, ele na sua sabedoria, na sua fé em Deus, ele falou: Senhor, tu sabes.
E às vezes nós somos colocados à prova. Às vezes a pessoa está desempregada, ela quer arrumar emprego, mas ela quer arrumar emprego sentada dentro de casa, dormindo, assistindo televisão, assistindo novela, acha que Deus, sabe, Deus pode mandar? Sim, Ele pode, mas Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa fé. A palavra diz que Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece e Ele vai retribuir a cada um segundo a intenção do seu coração. Então, se você está se esforçando, Deus vai te ajudar. Se você está colocando a tua fé em ação, Deus vai fazer. Eu estou falando aqui como profeta de Deus para a tua vida. Eu estou falando aqui como alguém que Deus levantou aqui nessa manhã para falar para você. Se você crer, você verá a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou com ele assim, ó, então profetiza sobre esses ossos e diga para esses ossos, fale para esses ossos secos que deem atenção para a mensagem do Senhor. Diga a esses ossos, diga a morte, diga a situação contrária, diga ao fim, diga a tudo que diz não a você, diga, eu, o Senhor teu Deus, estou dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês, os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E o que o profeta fez? Então o profeta fez o que? Profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Então nós temos que declarar a bênção, nós temos que declarar a vitória, nós temos que declarar que a porta vai abrir, nós temos que declarar que a situação lá fora não vai nos atingir, porque a palavra de Deus diz que aos anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito. A palavra diz que o mal não chegará na nossa tenda. A palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra diz que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus, ela é vida para a nossa vida. Então nós temos que declarar com fé, declarar com esperança, declarar com perseverança, declarar crendo que Deus está ouvindo a nossa voz, que Deus está ouvindo a nossa oração, que Deus está ouvindo aquilo que nós estamos declarando com a nossa boca, com fé. Então você não pode ver, mas Deus, ele está movendo. Você no mundo espiritual não pode enxergar, mas Deus está movendo. Você não consegue ver o mover do Senhor, a batalha espiritual, mas ele está batalhando ao nosso favor. Quando você crê, quando eu creio, quando nós declaramos naquilo que Deus mesmo tem falado conosco, há um mover especial de Deus sobre nós. Ele falou para o profeta, então profetiza. Quando o profeta falou para ele assim, Senhor, tu sabes, era só ele estender a mão e botar aqueles ossos todos de pé, porque ele tem poder para isso, mas não, ele volta para o profeta e diz, então profetiza. Se você está falando isso, se você crê, então profetiza com a sua boca, fale com a sua boca, use a sua boca para abençoar, use a sua boca para liberar a bênção, use a sua boca para profetizar, use a sua boca para adorar, use a sua boca para engrandecer o nome do Senhor. Cuidado, porque muitos de nós usamos a nossa boca para murmurar, para reclamar, falar palavrão, falar mal dos outros, falar coisa que não deve, sabe? E depois ainda vai colocar a culpa em Deus, porque está desempregado, porque está com isso, porque está com problema, porque a vida está um caos, porque a família está de ponta cabeça, enfim, as coisas não vão, as coisas não fluem, mas como estão nossas atitudes perante Deus? Qual é a minha atitude perante a vontade de Deus?
Qual é a minha atitude perante a vontade de Deus? Qual é a minha atitude perante as adversidades, perante os problemas, diante das frustrações, diante das lutas, das batalhas que a gente enfrenta no dia a dia? Isso é muito sério e nós precisamos sim usar a nossa boca como um canal de bênção para mim mesmo, para minha família, para minha casa, para o lugar onde eu moro, para o meu trabalho, para a faculdade, para a igreja que eu frequento, para a minha cidade, para o meu país. Eu oro abençoando Pouso Alegre, eu abençoo os hospitais, eu abençoo os empresários grandes, pequenos, abençoo escolas, abençoo, assim, eu oro abençoando a todos, querido. E nós precisamos fazer isso. Eu oro pedindo a bênção de Deus para o nosso Brasil. Eu oro porque eu sei que se nós juntarmos todos em oração, Deus, ele é poderoso para mudar esse cenário, para fazer grandes coisas em nosso favor. Então, ore pela sua família, profetize sobre a sua casa, profetize. Você tem um sonho, você tem um projeto, põe lá, declara lá: Senhor, eu não sei quando, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Hoje, Senhor, eu não vejo condições, eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode abrir essa porta. Então eu profetizo em nome de Jesus que vai dar certo. Eu profetizo em nome de Jesus que a bênção do Senhor está comigo. Eu profetizo em nome de Jesus que o meu filho vai voltar para a sua presença. Eu profetizo que o meu marido, meu filho, minha família vai ser liberta de todo o mal, de todas as garras do inimigo, de toda idolatria, de toda apostasia, de todo vício. Eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, porque foi isso que Deus falou para o profeta. Então fale, conforme eu estou te falando, fale para esses ossos, fale para eles, declare para eles, profetize para eles. Então você fica aí com a boca fechada, não fala nada, e quando abre a boca só fala besteira, só fala o que não deve, só murmura, só reclama, só fala coisa que não deve. Então volta para a palavra, volta para Jesus, volta para cá, ó, volta aqui e faça o que Deus está te ordenando nessa manhã. Comece a profetizar. Se você verdadeiramente crê que Deus é o Deus do impossível, então comece a profetizar, comece a declarar, comece a falar: ah, mas a porta não está aberta, mas já comece a agradecer pela porta que Deus vai abrir. Ah, mas a cura não veio ainda, mas comece a agradecer pela cura que virá. Ah, mas o dinheiro desse mês não deu. Ah, então comece. Outro dia eu falei aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, era impossível alimentar aquela multidão. O que ele fez? Ele deu graças a Deus, ele orou a Deus, ele deu graças a Deus e Deus multiplicou. Então, quando nós pegamos algo, ainda que eu olhe, parece que é pouco, parece que não vai dar, e vai ser impossível, dê graças a Deus, consagre ao Senhor e profetize e declare. E ainda que esse mês não deu, você vai ver o que é que tá aí errado aí, vai fazer tua parte também, né? Porque não adianta você ficar aí gastando igual um louco, gasta mais do que ganha e depois quer colocar a culpa em Deus. Quer colocar a culpa em Deus, quer colocar a culpa, né, em outras pessoas, mas a culpa é tua. A culpa às vezes muito é nossa. Então, vamos usar a sabedoria. Lembra também que eu sempre falo com vocês aqui, pedir para Deus o quê? Dom de governo. Um dom de governo para governar. Governar minha mente, minhas emoções, minha vida espiritual, governar minha casa, minha família, meu trabalho, minhas finanças, governar bem as minhas coisas, aquilo que Deus coloca na minha mão. Então profetiza, e ele profetizou, ele fez o que Deus falou com ele declarou, ele com fé ele foi e ele profetizou. E enquanto ele falava, diz a palavra do Senhor aqui, ó, enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Outra coisa que eu sempre falo com vocês aqui é para nós ficarmos atentos aos sinais que Deus manda. Termos ouvidos espirituais, olhos espirituais. Às vezes Deus está falando conosco, que Ele já está movendo, mas a gente não presta atenção. Porque a gente ouve tanto barulho, a gente ouve tanta coisa que não deve, a gente ouve tanta palavra negativa, a gente dá ouvido para tantas coisas e não dá ouvido para a voz do Espírito. Então, quando você estiver orando por algo,
Quando você estiver liberando uma palavra por algo na sua vida, fica quietinho. Fica quietinho e só ouça. Só ouça e preste atenção no que Deus está fazendo. Porque Deus está lhe dando sinais, mas você não está percebendo. Deus está lhe enviando sinais e você não está percebendo. Sabe? Você não está percebendo. Então fique atento à voz de Deus. Fique atento à voz do Espírito Santo que fala conosco. E ele manda sinais, ele envia sinais, ele fala conosco. Mas muitas vezes a gente não ouve. Sabe, a gente não ouve, não presta atenção. Ele diz que ele ouviu um barulho. Quando ele escutou, enquanto ele falava, ele teve um discernimento e ele conseguiu ouvir um barulho. E quando ele olhou, eram ossos juntando com ossos. Ossos juntando com ossos, as coisas voltando ao seu lugar. E canta lá baixurianda lá manai. Abalabassurianda lá massore canta lá baixerias. Ora manai sudere canta las. Eremanassurianda las. Tem coisa fora do lugar. Crânio lá, a perna lá, o braço para cá. Coluna de um lado, aparentemente esse é o cenário, tá tudo bagunçado. Eramanassuri canta laba xeri andarás, orianda labaceri andalabachori andaramassuri canta lá. Às vezes na nossa vida acontece isso. Eita, Jesus. Eita, Jesus, tá tudo bagunçado. Tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Mas o Espírito Santo está falando aqui conosco nessa manhã. Que quando nós orarmos, quando nós profetizarmos, quando nós colocarmos a nossa fé em ação e nós ficarmos atentos à voz do Senhor, nós vamos ouvir um barulho. Nós vamos perceber que Deus vai começar a agir naquele cenário. E as coisas vão começar a tomar forma, cada coisa em seu lugar. Então, quando ele ouviu o barulho, ele percebeu que eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Haramanassori andalabaxeria. Herede canta las. O Senhor é poderoso para fazer isso. Onde habita o caos, o Senhor ele pode chegar e com uma palavra, uma ordem dele, tudo vai mudar. As coisas vão começar a se encaixar, osso com osso. Cada perna lá com o seu joelho, com o seu pé, a coluna com o seu crânio, os braços, e aí os ossos foram se ajuntando, cada um tomando a sua forma, cada um tomando o seu lugar, aleluia. Porque agora ali começou a entrar ali o poder de Deus naquele lugar, naquele cenário de morte. Mas não foram só os ossos que foram se ajuntando, porque aí os ossos foram se ajuntando e foram levantando os esqueletos, eles foram ficando, né, aqueles esqueletos todos arrumadinhos lá. Mas a bênção de Deus é completa. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até os últimos dias, até os últimos tempos. E a obra de Deus é completa, a bênção de Deus ela é completa, ela não vem nem metade, ela não vem 10%, 50%, 70%. A bênção de Deus é completa. Depois que os ossos começaram a se juntar um ao outro, então o profeta Ezequiel continuou olhando aquilo acontecer na frente dele. Enquanto ele estava olhando aquilo lá, então os ossos foram ficando cobertos de tendões, músculos e depois pele.
Faltava o que naqueles ossos agora? Agora que esses ossos viraram, se tornaram um corpo humano normal, faltava a respiração. Eles ainda não tinham a respiração, o fôlego de vida sobre a vida deles. Aí então o Senhor falou para ele: olha, profetiza, olha para para o vento e diga para o vento: o Senhor Deus está mandando que ele venha dos 4 cantos e sopre sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. E então o profeta faz o quê? Ele profetizou vida. Ele profetizou onde havia morte, vida. Ele profetizou conforme o Senhor havia falado, e a respiração entrou nos corpos de todos aqueles que estavam lá, de todos eles. E a Bíblia diz que eles viveram de novo e ficaram de pé. E havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Um enorme exército. Então esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pode fazer isso. Onde a morte ele pode dar vida. Onde a bagunça ele pode arrumar tudo. Sabe, ele é um Deus que pode. Esse Deus que estava com esse profeta diante desse vale de ossos secos, dizendo, colocando o profeta à prova, ensinando o profeta ali a usar a sua voz, a sua fé, para declarar vida, declarar, né, que as coisas podiam mudar, que aqueles ossos podiam ter vida novamente. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus que está comigo, com você. E ele faz algo fantástico também aqui em João capítulo 11, quando Lázaro já está morto. Quando Jesus, né, ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente, ele estava em outro local, ele não estava no mesmo lugar que eles moravam lá em Betânia. Então, ele estava doente, né? Lázaro, Maria e Marta moravam lá no povoado de Betânia, mas Jesus estava lá em outro lugar. E aí então Jesus recebe a notícia, mas ele continua ali fazendo a sua obra que ele foi fazer. E aí depois então ele vai lá visitar Lázaro. E quando ele chega lá para visitar Lázaro, a palavra diz assim que Lázaro já estava morto, sepultado, já havia morrido, já fazia 4 dias que ele tinha sido sepultado. 4 dias. Quando ele chega, fala assim: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, ela pega e diz: não, Senhor, está cheirando mal, já faz 4 dias que ele está sepultado. Ah, mas olha só, Jesus dá uma resposta para ela, hein? Jesus fala para ela assim: olha, eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu não disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Então, ela ficou quieta. E Jesus, então, ele dá uma ordem para aquele homem que já estava morto, sepultado há 4 dias, que aos olhos humanos também já cheirava mal. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E então sai Lázaro, cheio de vida. Então esse mesmo Deus que operou lá no passado, na antiguidade, ele operou aqui, nesse momento, através da vida de Jesus. E ele continua operando hoje também sobre nossas vidas. Sim, em nome do Senhor Jesus. Então eu não sei se você tem algum projeto enterrado, algum plano enterrado. Eu não sei se você já desanimou de alguma coisa. Talvez você estava fazendo um curso, largou mão, desanimou. Talvez você tinha um plano para sua casa, para sua família, pessoal, você desanimou. Eu não sei que tipo de morte está na tua frente. Pode ser uma morte de planos, de projetos, de sonho, morte de
de família, alguma coisa assim que eu digo espiritual, alguma coisa que eu digo material, alguma coisa emocional, sentimental, eu não sei. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele tem poder para resgatar sonhos, resgatar projetos, resgatar vidas, resgatar almas perdidas. Ele tem poder, o nosso Deus, em nome de Jesus, de libertar o que está cativo, de libertar o que está oprimido. Ele tem poder de levantar o abatido. Ele tem poder para curar enfermidades. Ele tem poder para abrir portas. Ele tem poder para agir através de um advogado, de um juiz, de um médico. Ele tem poder para entrar lá dentro da empresa onde você trabalha, ou se você é um micro ou grande empresário, ele tem poder para mudar essa situação que você está vivendo agora. Ele tem poder, porque ele operou no passado, ele operou no momento em que Jesus veio e ele continua operando hoje também. Ele não mudou, ele continua o mesmo. O que nós precisamos é colocar a nossa fé em ação, obedecer à voz do Senhor, né? Obedecer à voz de comando do Espírito Santo, ficar atento à voz do Espírito Santo. Tem um hino que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Assim é, quando tudo diz que não para nós, a voz do Senhor vem e nos dá coragem. Nos dá coragem para a gente prosseguir, para a gente não parar, para a gente não retroceder, para a gente não esmorecer. Então, que nessa manhã, essa palavra que foi liberada sobre a sua vida, ela tome vida dentro de você. Ela tome vida nos teus pensamentos, nas tuas emoções, nos seus sentimentos. Que a sua fé seja renovada, que a esperança seja renovada, que a fé em Deus, a fé em Jesus seja renovada nessa manhã, na minha e na sua vida. Tá? Ainda não é o fim. A última palavra sempre será de Deus. Sempre. Foi lá no Vale dos Ossos Secos, foi aqui com Lázaro. E é assim comigo e com você hoje para todos aqueles que creem que o nosso Deus é o Deus do impossível e que Ele continua operando sinais e maravilhas através do nome de Jesus. Ele continua. Então, se alguém falar para você assim, ó, aquela pessoa não tem mais jeito, não creia. Creia no que Deus pode fazer. Se alguém falar assim, ó, você já era, não dá para você mais. Porque eu sei que o inimigo fala muito conosco. Ele joga essas coisas nos nossos ouvidos. Ele joga essas coisas na nossa cara. O inimigo vem e ele quer colocar a gente para baixo. Ele quer fazer a gente parar. Ele quer fazer a gente travar. Ele quer que a gente não... Assim, ele não quer que a gente prossiga. Ele não quer que a gente continue. Ele não quer ver o nome de Deus sendo exaltado na nossa vida. Ele não quer que o nome de Jesus seja exaltado na nossa vida. Ele não quer, então ele vai dizer para você que não tem mais jeito, ele vai dizer para você que é o fim, ele vai mostrar para você um cenário de caos, um cenário onde é desesperador, não tem mais saída, mas acalma o teu coração, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, olhe para a palavra de Deus, olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe o que ele fez no Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, e olhe o que ele fez aqui em João capítulo 11. Ele deu vida onde havia morte. Então, ele deu esperança onde não havia mais esperança. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus ao quem nós devemos ouvir, dar atenção. Então, fique atento à voz do Espírito Santo. Fique atento. Cuidado com as coisas que você vê. Cuidado com a maneira como você vê as coisas. Tá? Cuidado com o que você fala. Lembra do que eu falei no começo. Porque Deus falou com o profeta. Pode ter vida? Ele disse, Senhor, tu sabes. Aí Deus falou com ele o quê? Então, profetiza. Então, profetiza. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com as palavras que você está declarando dentro da sua casa. Cuidado com os pensamentos maus.
Cuidado com os pensamentos de desprezo, de morte, de pensamentos enganosos, porque o inimigo ele vai tentar te desanimar e me desanimar a qualquer custo. Mas nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar colocando a nossa fé em ação, né? Vamos continuar. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Ainda que tudo ao meu redor diga não. Como no vale dos ossos secos e como à frente daquele túmulo onde Marta grita: Senhor, já faz 4 dias que ele foi sepultado. Mas ali nós vimos a glória de Deus. Em Ezequiel 37, nós vimos a glória de Deus diante daquele vale de ossos secos. E esse é o Deus que nós servimos. E ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E nem vai mudar. Então, nós precisamos colocar nossa fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fala em ação. E declarar a palavra. Declarar a palavra de bênção, de vitória. A palavra, sabe, de esperança, de perseverança. Declarar. Independente da situação, independente do cenário, eu vou continuar crendo que Jesus, ele está comigo, que Jesus, ele está junto de mim, que Jesus ouve a minha oração, que Jesus, ele se faz presente na minha vida. E ele vai ouvir e eu sei que ele vai responder, porque se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por essa manhã, por essa palavra gloriosa que nos traz esperança e perseverança. Bom dia a todos vocês que entraram, né? Depois que eu já estava aqui ministrando a palavra. Bom dia. Pastor Marcelo Douglas. Pastor, é o Senhor, que bênção. Bom dia, paz seja contigo. Glória a Deus pela sua vida. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Que bênção, glória a Deus mesmo. É uma honra ter o Senhor aqui na nossa live, viu? Uma honra, um homem que eu admiro muito, admiro seu ministério, né? Admiro demais. Glória a Deus pela sua vida. Paz seja com o Senhor, paz seja aí com o seu povo, com a sua igreja, com a sua família, né? Irmãos, é uma bênção, viu? Pastor Marcelo Douglas, se você puder, acompanha ele aí, segue ele aí nas redes sociais, conheci ele no CONAD, né? E olha, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele, da esposa, e ele tem um ministério muito próspero, abençoado, para a glória de Deus. Pastor Marcelo, Deus abençoe, continue abençoando a vida do Senhor poderosamente, né? Poderosamente, dando mesmo muita saúde, né? Também para o Senhor aí, para o Senhor cuidar desse rebanho que Deus confiou na sua mão, tá? Deus abençoe mesmo. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua presença aqui na nossa live, né? Que bom, glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, vocês que entraram agora no final. Depois assiste essa live desde o início, ela fica salva aí no meu Instagram, então vai lá, assiste ela e me ajude a semear essa semente, né? Essa live é uma semente que está sendo lançada, né? E nós temos já, graças a Deus, colhido muitos frutos dessa live. Somos gratos a Deus por isso. Somos muito gratos ao Senhor por essa bênção, né, que Deus tem nos dado, e nós temos obedecido ao Senhor e o Senhor tem nos honrado. Glória a Deus por tudo isso. Amém, queridos? Então, este foi o nosso devocional dessa quinta-feira abençoada, dessa quinta-feira que o Senhor nos dá, né? Nessa quinta-feira, dia 7 de abril. Louvado seja Deus por isso, né? Então, eu quero nesse momento agora orar pela sua vida, agradecer a Deus pela sua vida, né? Alguns entraram aí no final, então você vai depois lá e assiste essa live em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos dê mesmo essa fé, essa esperança, essa perseverança, que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente pare de olhar aí para o cenário
e nós possamos olhar mais para a palavra, para as promessas do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra dessa manhã. Obrigada, Senhor Deus, pela sua presença junto de nós, pela presença do Espírito Santo aqui junto conosco. Obrigada, Jesus, por trabalhar na nossa vida. Nós estamos sendo trabalhados dia após dia, estamos sendo moldados dia após dia, estamos sendo forjados dia após dia. E nós temos aqui muita gratidão ao Senhor, gratidão pela tua presença, gratidão, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer sobre nossa vida. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de poder, eu creio, Senhor Deus, quando a palavra me diz, ó Pai, naquele momento que Ezequiel estava diante daquele vale de ossos secos, ó Pai, e o Senhor, ó Deus, faz algo milagroso, sobrenatural, glorioso diante os olhos daquele profeta. Eu creio, Senhor Deus, que neste dia, nesta manhã, ó Deus, assim como o Senhor, ó Deus, perguntou para ele, pode esses ossos voltarem a ter vida? E ele disse, Senhor, tu sabes, o Senhor diz, profetiza, e eu creio nisso. E é por isso que eu, nesse momento, ó Deus, eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que nos assistem, um novo tempo, Senhor Deus, uma fé restaurada, renovada. Eu profetizo portas abertas, eu profetizo restauração, ó Pai amado, de casamentos, de unidade dentro da família, restauração familiar, restauração, Senhor Deus, de ministério, restauração, Senhor Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que tudo aquilo que está fora do lugar, vai tomando lugar, vai tomando o seu lugar, ó Pai, e que o Senhor vá, Senhor Deus, em nome de Jesus, colocando essa casa em ordem, essa mente em ordem, essas emoções em ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, Senhor Deus, que onde há, Senhor Deus, o espírito da morte, ele saia dessa vida agora e que venha o espírito da vida, que venha a esperança, que venha a perseverança, que venha a paz, que venha a alegria, que venha, Senhor Deus, ó Pai querido, Pai amado, a cura do Senhor. Eu profetizo onde há enfermidade, que haja cura nessa manhã, Pai, desde o fio do cabelo à planta dos pés, que haja cura nessa hora, que sejam tocados aqueles que nos assistem nessa hora, Pai amado, para que eles experimentem do teu amor, experimentem, ó Senhor Deus, do teu poder, experimentem, Senhor Deus, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor Deus, que os filhos pródigos que saíram da casa do Pai, retornem à casa do Pai, retornem para a casa do Pai, voltem para os seus braços, ó Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo, ó Deus, que aqueles que estão, Senhor Deus, nas drogas, que estão com vícios de drogas, cigarro, bebida, pornografia, sejam libertos para a glória do teu nome, sejam libertos para a glória do teu nome. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que nos assistem. Eu não sei se o problema, Senhor, que eles estão enfrentando é de ordem material, espiritual, emocional, financeira, mas eu profetizo uma bênção especial sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus que está sendo colocado diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que vamos ver a tua glória, nós cremos que veremos o teu mover, nós cremos que vamos experimentar mais do teu poder, porque tu és, ó Senhor, o Deus vivo, que continua vivo e que faz o impossível acontecer. Nós cremos que Jesus é o mesmo
mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos nesse poder e agradecemos, louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é abençoador, o Senhor é galardoador de todos aqueles que te buscam. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por essas vidas que nos assistem. Obrigada onde está chegando esta semente. Que haja mesmo, Senhor Deus, um crescimento e que haja frutos para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, este foi o nosso devocional dessa manhã. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui novamente às 10 horas da manhã. Entre 10 e 10 da manhã, nós entramos aqui para falar mais do amor de Deus, para falar mais da presença dele. Não desista, não desanime, continue firme, né? Continue firme mesmo, sabe? Olha, não desista, querido. Olhe para a palavra, olhe para Jesus, olhe para aquilo que ele tem falado. Não olhe para esse cenário de causa e não. Você olha só para profetizar, como o profeta fez, que nós falamos no início. Você vai olhar e vai observar que conforme a igreja do Senhor avança, ora, declara e profetiza, as coisas vão mudar em nome do Senhor Jesus. Então, um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco até agora, ao vivo, a vocês que vão nos assistir depois, né? Nós temos muitas pessoas que nos assistem depois, que assistem mais tarde. A vocês todos, tomem posse dessa palavra, tomem posse mesmo da bênção do Senhor sobre a tua vida. Creia, creia, ele é o mesmo, ele não mudou. Continue crendo, continue declarando, sabe, continue obedecendo a voz do Senhor, andando na integridade, na verdade do Senhor, e você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida, na sua família, e nós veremos a boa mão do Senhor sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, Deus te abençoe, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Fique com a doce paz que vem do Senhor Jesus. E eu creio que você vai testemunhar do que o Senhor está fazendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Até amanhã, às 10 horas da manhã, se o Senhor assim nos permitir. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.